Nossa amada igreja, louvado seja o nome do Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de podermos estar aqui para adorá-lo, servi-lo e aprender da sua palavra. Os irmãos podem abrir a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versos 1 ao 4. Mateus capítulo 18, versos 1 ao 4. Como são apenas 4 versículos, vamos ler todos juntos, amém, irmãos? Diz assim as Sagradas Escrituras, no 3. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém, igreja? Podeis vos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, essa é uma das passagens bem conhecidas, principalmente pregada em cultos infantis. Se tratar de uma criança estar ali como uma das personagens principais dessa história. Mas o ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é em relação à interrogação que foi feita pelos discípulos a Jesus. Por que que eles fazem essa pergunta? Ninguém pergunta nada para uma outra pessoa se não tiver ali um sentido, uma razão e um motivo. Algum motivo há para aqueles discípulos perguntarem a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Se nós olharmos aqui no capítulo 17, capítulo anterior ao que nós lemos, temos a passagem que fala sobre o pagamento de tributo por Jesus em relação ao imposto do templo. Eles haviam acabado de chegar em Cafarnaum, Jesus com seus discípulos, e uma das pessoas ali do povo se aproximou de Pedro e perguntou: o seu mestre, ele paga o imposto do templo? E Pedro disse: sim, ele paga. Mas ele resolveu falar com Jesus sobre isso. E Jesus antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E Pedro disse: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os seus filhos. Então, de uma certa forma, Jesus, sendo o Filho de Deus, filho do Rei Todo-Poderoso, não havia obrigação nenhuma de pagar imposto do templo. Mas Jesus, ali com uma sabedoria e também querendo ensinar a Pedro, ele fala assim: para que a gente não venha escandalizar essas pessoas que te perguntaram isso, faz o seguinte: vai lá no mar, lança o anzol e pega o primeiro peixe que você fisgar. Quando você pegar e abrir a boca desse peixe, vai ter uma moeda que vai ser o suficiente para pagarmos o imposto por mim e por ti. Então vemos ali um milagre de Jesus, a onisciência de Jesus em saber que havia uma moeda dentro da boca de um peixe lançado no mar. Olha o poder de Jesus. Louvado seja Deus. Mas a grande questão aqui, em relação a Pedro e a Jesus, está que em alguns momentos em nossas vidas, Ele usa situações para nos ensinar algumas coisas.
E ele usou essa situação para ensinar a Pedro que de vez em quando nós vamos ter que abrir mão de nós, de algumas coisas nossas, de algumas atitudes nossas, para que não venhamos escandalizar o reino de Deus. Então Jesus é a mesma coisa com cada um de nós. A todo momento Ele nos dá situações para que nós venhamos aprender com Ele. Louvado seja Deus. E ali tinha uma relação ali entre Jesus e Pedro, e eu acredito que ali os discípulos, eles olhavam e eu conjecturo, na verdade, aqui, porque é bem provável que Jesus, vendo aquela relação com Pedro, assim, o Jesus está dando muita atenção para Pedro. Por isso que eles fazem essa pergunta, penso eu. E por que eles fazem essa pergunta? Se nós olharmos um capítulo antes do 17, o 16, nós vemos aquela passagem denominada a Confissão de Pedro, onde Jesus com seus discípulos, eles estavam ali em Cesareia de Filipe, e ali ele pergunta para os seus discípulos: o que os homens, o que o povo estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos respondem: olha, Senhor, uns está falando que o Senhor é o Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro ali prontamente ele fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Louvado seja Deus. E naquela mesma hora Jesus fala para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Louvado seja Deus, porque não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que estás no céu. E aí ele complementa falando isso: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vemos mais uma vez Pedro em evidência em relação a Jesus. No começo do capítulo 17 é também relatado a passagem da transfiguração, onde Pedro com mais 2 discípulos, Tiago e João, sobem com Jesus ao monte, e Jesus ali se transfigura na frente deles, e aparece não somente Jesus, mas também Elias e Moisés. Então, quando a gente entra nesse capítulo 18, nós vemos ali que os discípulos começam a ficar incomodados. Por que alguns discípulos estão tomando um certo destaque e a gente não? Esse é o contexto, acredito eu, da pergunta, porque essas perguntas não vêm à toa. Às vezes nós temos interrogações dentro de nós mesmos, e essas interrogações ela não vêm à toa, ela vem de alguma origem, e geralmente essa origem é alguma observação, alguma notação que nós temos. E essa preocupação dos discípulos, ela ali transmite de uma certa forma uma insegurança por parte deles em relação ao que eles são para Jesus. Por que eles se preocupam dizendo quem que é o maior no reino dos céus? Por que eles se perguntam isso, sabendo que Jesus estava ali de alguma forma preparando Pedro talvez por uma missão de liderar a igreja? Às vezes nós olhamos pessoas ao nosso redor e às vezes não entendemos porque às vezes Deus dá algum privilégio a mais para essa pessoa. Talvez dá uma voz mais bonita, talvez dá um dom do louvor, a outros o dom da palavra, outros o dom da sabedoria, outros o dom de línguas. Meu Deus, aquele irmão fala uma língua linda, aquele irmão profetiza. Mas a questão principal que Deus coloca no meu coração para transmitir na igreja é que Deus ama a todos por igual, não tem diferença nenhuma. A diferença quem coloca é a gente.
É nós que colocamos as diferenças. Tanto é que Deus é tão sábio nisso, que Ele nos fez diferente uns dos outros. Ele nos fez altos, mas também fez gente mais alta. Ele fez a gente bonitos, mas fez gente mais bonita ainda. Ele fez pessoas inteligentes, mas também fez pessoas mais inteligentes ainda. Mas Deus ama a todos de igual forma. Deus tem um plano específico para cada pessoa. Ele sabe como lidar com cada um de nós. Louvado seja Deus. E essa preocupação dos discípulos, como eu havia dito, além de revelar ali uma certa insegurança, falta também ali uma falta de confiança em Deus. Porque, bem verdade, é que muitas das vezes a preocupação nossa em relação a outra pessoa estar em evidência pode causar um certo desconforto em nós. E esse desconforto muitas vezes é gerado por insegurança. E essa insegurança, ela acontece muitas vezes porque não há confiança suficiente em Deus. Esse é o grande problema de muitas pessoas. Falta de confiança plena em Deus. Quando não se tem confiança plena em Deus, há insegurança, há temor, há medo, porque acha que Deus não é o suficiente para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, porque muitas vezes acha que o que Deus já fez para ela não é o suficiente. Isso é um problema. E esse problema ele vai gerar uma coisa chamada ingratidão. Ingratidão para com Deus. Um outro ponto, em relação a essas perguntas que muitas vezes fazemos, por que o Senhor permite isso, por que daquilo, ou por que daquilo outro, é a preocupação excessiva com o que está acontecendo ao nosso redor, e deixamos de se preocupar com o nosso relacionamento direto com o Senhor. Olhamos muitas vezes ao nosso redor e observamos coisas, e ao observarmos coisas, deixamos que aquelas coisas nos incomodem, e muitas das vezes aquilo cria uma abertura para o inimigo lançar setas aos nossos corações, e aí nós começamos a ficar doentes espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, meus irmãos, Ele veio salvar, Ele veio curar, Ele veio libertar, Ele veio transformar, Ele veio fazer uma mudança, Ele veio para fazer uma grande mudança em nossas vidas. Não à toa, não obstante, que Ele fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Nascer de novo, meus irmãos, é algo, falando, parece simples, mas não é. Eu tenho ouvido algumas pregações, eu gosto de ouvir pregações, principalmente desses homens de Deus, bastante estudados na palavra, e um deles me falou algo que me chocou bastante. E aquilo foi, eu me confronto sempre com isso. Senhor, será que eu nasci de novo? Será que nós estamos nascidos de novo? Porque quem é nascido de novo é nascido do alto, é nascido de Deus. Tem uma vida transformada, tem uma vida de plena confiança em Deus. E muitas das vezes deixamos que circunstâncias bloqueiem isso. E o Senhor nessa noite, Ele quer tirar o bloqueio das nossas vidas. Ele quer tirar bloqueio que nos impede de ter um relacionamento de total confiança no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Um relacionamento como se fosse de um pai para um filho. Um relacionamento de um pai para um filho
É um relacionamento que ele é muito amplo. É mais do que uma confiança de uma pessoa para um amigo. Eu tenho confiança no meu pai, eu posso falar tudo para ele, eu estou tranquilo, porque eu tenho confiança no meu pai. E eu sei que apesar de tudo, ele ainda vai continuar me amando. Assim é Deus para conosco. Apesar de nós sermos falhos, apesar de muitas das vezes ofendermos ao Senhor, Ele ainda continua nos amando da mesma forma. Apesar de nós termos ali as nossas limitações, apesar de às vezes se encontrarmos em falta com o Senhor, Ele ainda nos ama. Mas a falta de compreensão disso às vezes acarreta um desânimo e um esfriamento espiritual. E por que eu digo isso? A falta de não conseguirmos entendermos que Jesus, que Ele tem uma graça que transcende qualquer outra que possamos entender. Ele é capaz de perdoar o mais vil pecador. E eu digo isso porque a verdade é que quando a gente encontra uma situação em que um homem pratica uma maldade terrível, o nosso ímpeto, o nosso coração já julga aquela pessoa e fala: tomara que aconteça isso com a pessoa. Mas eu tenho certeza que Deus não pensa dessa forma. Apesar de Deus ser justiça, Ele ainda é amor. Ele ainda ama aquela pessoa. E Ele pode transformar aquela vida. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui à passagem. Os discípulos perguntam para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O fato de sermos como crianças, de uma certa forma, quer dizer que nós devemos ter confiança absoluta em Deus, confiança total em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis nas nossas vidas, mesmo que passemos por situações complicadas, que achamos que Deus não está agindo, ou que nada vai mudar, ainda assim nós estamos confiando em Deus. Situações onde muitas vezes olhamos para algo e falamos assim: não, isso não era para ser dessa forma, não era para ser desse jeito, tem algo de errado, não estou gostando como as coisas estão se desenrolando. Mas mesmo assim, é saber que no fundo Deus está cuidando de nós. Mesmo em situações que para nós não faz nenhum sentido, ainda assim Deus está cuidando de nós. Louvado seja Deus. Pega uma criança pequena e você vai ver como ela não se preocupa com comida, com roupa, com a própria saúde às vezes, porque sabe que tem alguém que está cuidando. Esses dias eu estava em casa e ali eu estava um pouco aflito com alguns problemas da empresa, e ali eu falando com Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. E ali às vezes a gente chora por dentro, a gente não demonstra, mas às vezes a gente fica chorando por dentro diante de Deus. E de repente eu vi minha filha brincando, toda feliz, contente. E aí eu olhei aquilo e falei: gente, ela não sabe 1/3 do problema que eu tenho para enfrentar, mas ela está feliz, porque sabe que tem alguém que está cuidando dela. Ela sabe que ela está sendo amparada, que ela está sendo amada, que ela está sendo cuidada. E a mesma coisa para conosco. Apesar de toda a situação que pode estar acontecendo, nós temos que ter em mente uma coisa: que Deus está cuidando. É difícil, é difícil. Tem horas que olha, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que se mexer, eu tenho que fazer alguma coisa. Não dá para eu ficar parado diante dessa situação. Mas mesmo assim, é ter plena confiança que Deus cuida de nós,
que Deus está cuidando, que Deus está amparando. Parece que às vezes quando oramos o céu fica de bronze, parece que a nossa oração não passa do teto, parece que tudo aquilo que a gente faz, a gente está indo ao contrário do que Deus está pedindo para a gente fazer. Às vezes são sentimentos verdadeiros, às vezes são momentos em que nós devemos se consertar com o Senhor, mas às vezes são momentos que o Senhor provoca isso em nossas vidas, para que nós possamos entender e compreender que devemos confiar nele apesar de tudo. Às vezes é difícil entender isso, mas ele permite que passemos, ou melhor dizendo, venhamos passar por situações de muitas dificuldades, para que ele venha nos ensinar algo para nós. Louvado seja o nome do Senhor. A preocupação muitas das vezes em ser reconhecido nos afasta do Senhor. Porque criança, ele tem um espírito humilde, um espírito de que está sendo cuidado por alguém. Então a criança, ela não tem aquele sentimento, não, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que obter aquilo, eu tenho que fazer aquilo para ser reconhecido, para ser notado, para ser observado, para conquistar algo. Não, a criança não tem esse sentimento. Ela simplesmente curte a vida do jeito dela. E Deus, da mesma forma, com tudo que nós possuímos, da forma que Ele nos fez, Ele quer que nós venhamos ter satisfação nele, sabendo que Ele nos ama. E isso tem que ser tanto a ponto de nada mais importar, porque sabemos que o que nós temos de mais precioso é a salvação em Cristo Jesus. Tudo no mundo passa. Nós estamos aqui hoje, graças a Deus, com saúde, neste culto, adorando ao Senhor, servindo a Deus. Mas vai passar um tempo em que tudo isso vai acabar. Vai chegar um tempo em que o corpo do Gleidson vai estar bem velhinho, a ponto de não conseguir mais falar nada no corpo, a não ser esperar a hora de se encontrar com o Senhor. A vida é muito passageira, então não devemos de maneira nenhuma se preocupar a ponto de se esquecermos de Deus do presente. O presente é passageiro. Eu tenho, meus irmãos, uma certa experiência com algumas situações e Deus tem me ensinado muito nisso. Às vezes eu me preocupo muito com as coisas, e essas preocupações às vezes me levam a imaginar e pensar coisas que não devem, até de pessoas. Puxa vida, aquela pessoa está fazendo isso, aquilo. A gente ocupa cargo de liderança em empresa e a gente tem responsabilidades, e às vezes surgem situações e a gente começa, com perdão da palavra, a desconfiar de algumas ações, mas daqui a pouco a gente vê que aquilo é só apenas uma preocupação. Então a gente vai inventando problemas em nossa mente, e muitas vezes nós ficamos enredados no problema, quando na verdade não existe nenhum problema, quando na verdade não existe nenhuma dificuldade, simplesmente porque deixamos de confiar de que Deus está cuidando de nós. Deus já disse para você: eu estou cuidando. Continua confiando, continua acreditando. Às vezes, se Deus falou que vai cuidar, que vai tomar uma ação, é porque Ele vai tomar uma ação. E Ele às vezes até prolonga, porque não, eu quero que Ele mereça essa vitória. Eu quero que Ele aprenda a acreditar em mim. Eu quero fazer Ele merecedor, ela merecedor dessa vitória. Mas Ele precisa acreditar que eu estou cuidando. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E um ponto importante: a falta de confiança em Deus. Se nós não se tornarmos como crianças, corremos o risco de ficar de fora do reino dos céus. É algo, pelo que eu consigo entender, pode afetar a nossa salvação. A falta de confiança em Deus pode afetar a nossa salvação. Isso é algo muito sério.
E ele coloca os seus discípulos ali em xeque. De maneira nenhuma pode herdar o reino dos céus. Simplesmente pela falta de confiança em Deus. Simplesmente por falta de não acreditar na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi um dos primeiros pecados do homem. Não confiar em Deus. Quando Eva, no jardim do Éden, ela come uma maçã, melhor dizendo, nem sei se era maçã, um fruto. Vamos dizer que era uma maçã. Ali a questão ali não está ela comer do fruto da árvore, desobedecer a Deus, mas não acreditar de que Deus iria puni-los. Não acreditar na palavra de Deus. Ela preferiu confiar na palavra de uma serpente, ao invés de confiar na palavra de Deus. E isso a afastou de Deus. E não somente ela, mas o homem também. E não somente o homem, mas toda a humanidade de Deus. Afastou toda a humanidade de Deus. Mas Deus teve um plano maior. Enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos resgatar de novo, para termos comunhão com Ele. Ele envia o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, para ser pregado pelos pulsos numa cruz, para ser escarnecido como uma pessoa amaldiçoada, como um dos piores criminosos do mundo, por amor a mim e a você. Ele fez tudo isso porque Ele nos ama. Mas aí o que muitas das vezes nós retribuímos a Ele? Entendemos o plano da salvação. Aceitamos o plano da salvação. Aceitamos o que Deus fez por nós através de Jesus. Mas em troca, o que Ele quer? Confiança. Acreditar que Ele está cuidando de nós. Acreditar de que tudo o que somos, tudo o que nós temos, tudo o que nós possuímos, tudo é dele e para Ele. E quem sem Ele nada somos. Louvado seja Deus. É grande a misericórdia de Deus para com cada um de nós. E muitas das vezes desprezamos a misericórdia de Deus para conosco. Deixamos os problemas muitas vezes tomarem um tamanho maior do que Deus. E Deus muitas vezes olha com isso com um olhar de decepção. Por isso que Ele fala, precisamos se converter. Como crianças. Como crianças. Louvado seja Deus. O verso 4 ele diz assim: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Se tornar humilde como essa criança é abrir mão de si mesmo em favor da causa do Evangelho. É abrir mão de muitas coisas, é priorizar as coisas do céu, é priorizar as coisas de Deus. Eu falo isso, meus irmãos, mas a palavra vem para mim também. Ela confronta a gente. E Deus permite que essa palavra confronte quem está trazendo a palavra, para que Ele possa transmitir para a igreja com a intensidade necessária, para que a igreja possa entender. Porque se Ele mesmo não compreender, se Ele mesmo não entender, como é que Ele pode passar isso para a igreja? E muitas das vezes a gente é confrontado nessa situação. Priorizamos coisas, situações, priorizamos status, priorizamos bens, priorizamos relacionamentos em detrimento da obra de Deus. Deixamos muitas coisas para Deus de lado. Quando o que Ele fez por nós, ninguém poderia fazer.
quando o que Ele fez por nós, irmãos, o Deus, o Todo-Poderoso que nos criou, Ele nos comprou através do seu Filho Jesus. O Deus Todo-Poderoso. Ele coloca a gente numa situação de relacionamento tão importante, que se você for parar para analisar e pensar, falar assim, quem sou eu para o meu Criador dar o seu Filho unigênito, o seu Filho amado, que também é Deus, para morrer na cruz pelos meus pecados? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou merecedor? De maneira nenhuma. Eu sou só pó. Deus pode, com um sopro, me apagar e eu sumir. Quem sou eu? E às vezes fica pensando, a gente fica olhando para as circunstâncias, para a nossa vida, até para o nosso planejamento. É bom planejar, é bom. É bom ter um plano de vida, é bom. Mas Deus, eles têm que estar em primeiro plano em tudo. E há situações que queremos planejar e deixamos Deus de fora. E isso é um grande erro. Porque a partir do momento que se colocamos à disposição de servir ao Senhor, tem que ser por completo. Tem que ser total, tem que ser integral. Senão vamos parecer como a igreja de Laodiceia. Não é fria e nem quente, é morna, e Deus vomita. E Deus não quer vomitar a gente. Muito pelo contrário, Deus quer que nós venhamos estar preparados para um dia nós, juntamente com Cristo, julgar as nações. Deus tem um plano para nós, para cada um de nós, muito superior ao que nós pensamos aqui na terra. Os planos de Deus para nós são insondáveis, são acima de qualquer pensamento que você possa entender. Você não é capaz de compreender o plano de Deus para você. E mesmo quando a gente fala do plano de Deus para nós, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: o que eu vou receber aqui na terra? O que eu vou ter aqui na terra? E nós ficamos aqui retidos na terra. E se esquecemos que o nosso plano é espiritual. Se esquecemos que o nosso plano é celestial. Se esquecemos que o que nos está aguardando é muito maior do que qualquer outra coisa. E por nós não entendermos isso, isso nos impede de sermos humildes o suficiente, como Jesus nos pede. Ser humilde a ponto de se tornar como criança, inocente, olhar para qualquer um, entender que qualquer um de nós, entender que qualquer pessoa é maior do que nós. Qualquer pessoa, não importa, a pessoa mais simples no nosso meio, ela tem que ser mais importante do que nós. É entender isso. E quando nós entendemos isso, é porque nós realmente compreendemos e entendemos o Evangelho. E compreendemos, não tem problema. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar ali, não importa a situação que eu esteja. Eu sei que Deus está cuidando de tudo, eu sei que eu estou passando aqui de passagem. Tudo é passageiro, tudo. A minha família é passageira. As coisas que eu mais amo são passageiras. Está ali a minha esposa, minha filha. São as pessoas que eu mais amo. Mas eu tenho que entender uma coisa: isso é passageiro. Eu preciso amar a Deus acima de qualquer outra coisa. E às vezes, esse amar a Deus acima de qualquer outra coisa significa amar o meu próximo como a mim mesmo. Amém, meus irmãos? Que Deus fale muito melhor em seus corações. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que ela venha frutificar em nossas vidas. Deus quer o melhor para nós. O melhor, às vezes a gente não entende o que é esse melhor, porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer. A gente
Às vezes acha que sabe o que quer. Às vezes a gente acha que sabe o que tem que ser feito, mas na verdade a gente não sabe nada. Quem sabe é Deus. Só Ele conhece a nossa vida. Só Ele conhece as nossas limitações. Só Ele sabe como trabalhar em nós. Podemos não entender nada, mas uma coisa eu sei. O meu Pai do céu, Ele entende tudo. E eu sei que Ele está cuidando de mim. Ainda que eu tenha que perecer, tudo bem. Eu sei que eu vou reinar com Ele na glória. E isso é o que mais importa. E viver a vida consciente de que a minha salvação está garantida. Nada mais pode importar, meus irmãos. Nada mais pode importar do que a nossa salvação, do que o nosso relacionamento com Deus. E estarmos preparados, pedir para que Deus nos capacite, para que nós, juntos, possamos, como igreja de Cristo, crescer espiritualmente, para que nós possamos juntos, em amor, em comunhão, como diz o apóstolo Paulo em suas epístolas, comunicar os dons do Espírito Santo, para sermos edificados como igreja de Cristo. Amém, igreja? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.